E aí, pessoal, tudo bem? A teoria clássica do campo eletromagnético, ela vai surgir de forma mais ou menos completa em 1873, na tese de eletricidade e magnetismo do Maxwell, tá? O Maxwell ele vai basear a sua teoria em grande parte nos insights intuitivos do Faraday, que a gente vai chegar a discutir mais adiante, tá? A ampla aceitação da teoria de Maxwell, ele causou uma mudança fundamental na nossa compreensão da realidade física. Nessa teoria, os campos eletromagnéticos, eles são os agentes da interação entre os objetos materiais. Essa visão, ela vai diferir radicalmente da antiga visão de ação à distância, precedeu a teoria de campo. O que vai ser essa ação à distância, né? É uma visão de mundo em que a interação de dois objetos materiais não requer nenhum mecanismo além dos próprios objetos e do espaço vazio entre eles. Ou seja, dois objetos eles vão exercer uma força um sobre o outro simplesmente porque estão presentes. Qualquer força mútua entre eles, por exemplo, a atração gravitacional ou a repulsão elétrica, vai ser transmitida instantaneamente de um objeto para o outro através do espaço vazio. Não há necessidade de levar em conta qualquer método ou agente de transmissão dessa força ou qualquer velocidade finita para a propagação dessa agente de transmissão. Isso é conhecido assim como ação à distância, porque o objeto exerce força um sobre o outro, né? Ou seja, é ação com base com o nada além do espaço vazio, que vai ser a distância entre eles, né? Nenhum outro agente ou mecanismo é necessário para essa hipótese, tá? Ah, agora, né, para a gente ser mais concreto, a gente pode considerar um exemplo, tá? Um exemplo em que a gente pode observar na experiência da vida, não da vida cotidiana, né? Mas é uma experiência que a gente pode chegar a fazer em laboratório ou, dependendo, a gente consegue fazer em casa também. Tá? Eh, se a gente pegar dois longos fios paralelos, tá? E conduzir corrente em direções opostas, eles vão se repelir. Tá? A gente pode procurar esse tipo de experimento no YouTube. Tá? Tem vários canais, vários exemplos. Tá? Se a corrente estiver no mesmo sentido em ambos os fios vão se atrair. A gente pode ver, se a gente procurar aí alguma coisa parecida no YouTube, a gente vai ver esse comportamento para os dois sentidos da corrente, né? No modelo de ação à distância, esse comportamento requer nada mais do que os fios condutores de corrente e o espaço vazio entre eles. E de fato, o espaço entre os fios parece estar vazio, né? Em qualquer vídeo, para os nossos sentidos normais. À primeira vista, a gente não pode ver, ou ouvir, ou tocar nada que indique que há algo nos espaços entre os fios, né? Justamente porque a gente não consegue enxergar, né? Não consegue enxergar, não consegue tocar, os nossos sentidos falham. Né? Mas, apesar da evidência dos seus sentidos, né? Apesar dos seus sentidos, muitos filósofos naturais eles se opuseram ao modelo de ação à distância. Porque em nossa experiência cotidiana, as forças são exercidas por um objeto sobre o outro somente quando os objetos estão em contato direto. Né? Na visão da teoria de campo, isso é sempre verdade em algum sentido. Ou seja, objetos que não estão em contato direto, objetos separados por um espaço aparentemente vazio, devem exercer uma força um sobre o outro através da presença de um meio, um mecanismo interveniente, né? E que vai existir no espaço entre esses dois objetos. O nada, né? O nada, desse ponto de vista, não deveria exercer nenhum tipo de interação, né, entre os corpos. A gente exigiria que houvesse alguma coisa entre esses corpos, tá? É, a força entre os dois objetos é transmitida por contato direto do primeiro objeto para um mecanismo, né, interveniente
que vai envolver imediatamente esse objeto, em seguida de um elemento do espaço, que é um elemento vizinho, de maneira contínua, até que a força seja transmitida à região do espaço contínua ao segundo objeto, né? E, portanto, em última instância, ao próprio segundo objeto. Então, a gente vai ter um encadeamento de eventos no espaço, né? Encadeamento de eventos no espaço que vão gerar a interação, tá? Embora os dois objetos não estejam em contato direto, um com o outro, né? Eles estão em contato, né? Eles estão em contato direto com o meio, né? Olha, separados, né? Estão em contato direto com o meio. Um mecanismo que vai existir entre eles. A força entre os objetos vai ser transmitida a uma velocidade finita por tensões induzidas no espaço intermediário pela presença dos objetos. A visão da teoria de campo evita, assim, o conceito de ação à distância e o substitui pelo conceito de ação por contato contínuo. O contato é dado por uma tensão ou um campo que vai ser induzida, né, no espaço entre os objetos pela sua presença, né, pela presença do primeiro objeto que tá perturbando, né? É, então, a gente faz essa substituição. A gente não diz que acontece uma ação à distância e essa ação é imediata, e que independe do meio. Não. Né? Existem uma série de variáveis, né, que determinam esse tipo de comportamento. Né? E de fato, né, se a gente usar uns instrumentos mais sofisticados do que os nossos sentidos normais, a gente descobre que podemos medir a presença de algo no espaço, por exemplo, entre os fios, né? Entre os dois fios que estão atraindo ou repelindo. Esse algo vai ser um campo magnético contínuo criado pela corrente dos fios que transmite forças de um fio para o outro. Um filme desses campos magnéticos, né? A gente pode ver também, se a gente procurar em limalha de ferro pelo YouTube, né? E mais à frente a gente vai tratar sobre esses campos magnéticos. Mesmo que não tenhamos consciência desse campo com nossos sentidos normais, é esse campo magnético invisível que está causando o movimento dos dois fios. Tá? Então, aqui a gente substitui esse vazio, esse nada, pela presença, né? Pela presença desse campo. Essa é a essência, tá? Essa é a essência da teoria de campos, tá? E é a base de todas as abordagens modernas para entender o mundo ao nosso redor. O eletromagnetismo clássico, ele foi a primeira teoria de campo. Ela envolve muitos conceitos que são matematicamente complexos, tá? Como resultado, mesmo agora, é difícil da gente apreciar. Aqui nesse curso a gente vai dar toda a matemática necessária para entender como os campos eletromagnéticos são criados, armazenam energia e transmitem força, e também fornecer algumas imagens, algumas sugestões de vídeos, né? Para tentar tornar esses conceitos matemáticos difíceis mais intuitivos. Seguindo o insight do Faraday, conforme a gente pode tentar seguir, tá? A gente vai seguir a partir do insight do Faraday para tentar seguir o comportamento que seria o histórico, né? O temporal, né? Da evolução do comportamento da teoria de campos. Então, o Faraday foi o primeiro a entender a conexão entre as forças dos campos eletromagnéticos e as forças que eles produzem, né? As forças transmitidas por campos eletromagnéticos podem ser entendidas conceitualmente como análogas às forças transmitidas pelos elásticos e cordas. Essa foi o grande insight que o Faraday uh, uh, levou diretamente à hipótese dos campos como mediadores de interação entre objetos materiais. Tá? Então, então a gente pode tentar interpretar dessa maneira para tentar tornar as coisas um pouco mais palatáveis para a gente, né? Visto que a ideia de um campo é abstrato demais. Né? Para entender
o insight do Faraday, né? A gente precisa mostrar, bom, ou ao tentar, ao menos imaginar uma representação do campo total, tá? É, então, ou seja, quando a gente, o campo devido a todos os objetos considerados. Então, por exemplo, para entender como o Faraday fez a razão pela qual uma carga pontual e o campo elétrico constante sente uma força, a gente precisa representar o campo total devido tanto ao campo elétrico constante quanto ao campo de carga pontual. Essa representação do campo total é rara, né, em textos introdutórios, mas a gente permite uma compreensão profunda dos mecanismos pelos quais os campos transmitem forças. As tensões transmitidas por campos eletromagnéticos podem ser entendidas como análogas às forças transmitidas por elásticos e cordas. Mas para chegar a esse entendimento, a gente precisa mostrar uma representação do campo total. Então, uma representação do campo magnético total que existe entre os fios, do exemplo que a gente é, é, a gente vai chegar a verificar mais para frente e a gente vai estender e entender a atração e repulsão exatamente como o Faraday fez observando as formas de linhas de campos magnéticos ou mesmo em algum tipo de representação por limalha de ferro, né? Que a gente pode tentar verificar. Tá? Então, a gente a gente consegue, né? Seguindo, né? Ao longo desse vídeo, né? A gente vai tentar mostrar algumas figuras e dar alguns links, né? ah, ah, Fazer algumas conexões, tentar sugerir alguns vídeos no YouTube que mostre, né, a configuração total do campo em diversas circunstâncias. Então, a gente fazendo isso, a gente faz isso porque vai permitir que a gente faça a melhor conexão intuitiva entre as tensões transmitidas por campos eletromagnéticos e as forças transmitidas por elásticos e cordas. Assim, a gente pode relacionar conceitos desconhecidos sobre as forças do eletromagnetismo, a sua experiência mais familiar com a maneira como o mundo funciona em termos de conceitos cotidianos comuns que você pode ver, ouvir e tocar, e já entender em um nível intuitivo, como, por exemplo, cordas e elástico, tá? Se a gente pegar uma citação do próprio Maxwell, né? Vai ser o pai da teoria eletromagnética, né? Ele vai dizer, né, que é o seguinte: portanto, para apreciar os requisitos da ciência, aí ele se refere à ciência do eletromagnetismo, o aluno, ou o estudante, ele precisa familiarizar-se, né, com um corpo considerável da mais intricada matemática, cuja mera retenção na memória interfere materialmente com o processo futuro, o progresso futuro. Então, aqui, né, ele tá querendo dizer justamente, né, que a matemática que a gente vai precisar usar na teoria de campos, né, na teoria de campos não é uma matemática simples, tá? A gente vai precisar de um corpo matemático, né? Que foge um pouco das nossas matemáticas do, do dia a dia, da vida, né? É, então, justamente por isso que esse curso tem como requisito, né? Curso de cálculo de multivariável. Né? Então, nesse primeiro vídeo aqui, da nossa introdução à teoria de campos, a gente vai discutir o que é um campo e como representar campos. Então, a gente vai começar com campos escalares. O campo escalar é uma função que nos dá um único valor de alguma variável para cada ponto no espaço. Então, eu vou tentar pegar uma imagem como exemplo, e a imagem é a seguinte. Ahn, Tentar pegar lá. Sempre. E aí a gente tira dessa imagem branca, né? E aí já encheu o saco, né? Então, como exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui. Deixar ela um pouco menor. Menor. E aí ela consegue ocupar. Beleza?
essa aqui é a nossa primeira imagem. Tá? O que essa imagem ela nos dá? Né? Ela mostra as temperaturas noturnas medidas pelo instrumento Thermal Emission Spectrometers no Mars Global Survivor, que é o MGS, né? Os dados eles foram admitidos durante as primeiras 500 órbitas de missão de mapeamento do MGS. As temperaturas mais frias, elas são mostradas em roxos e são menos 120 graus Celsius. Enquanto as mais quentes, mostradas em branco, são aproximadamente menos 65. Tá? É, Então aqui a gente está vendo a temperatura de Marte, né? A gente está vendo um mapeamento de temperatura de Marte. Tá? Tá? E a vista aqui é centrada, né? É centrada em Isides Planitia, né? Que tá a 15 graus norte, 270 graus oeste, e é coberta por uma superfície arenosa e rochosa. Né? É, se a nossa pequena região circular fria, né? E azul, né? Então, azul vai descrever as temperaturas aqui, né? Essa pequena região fria lá, tem uma pequena aqui do lado, tem uma pequena aqui em cima, né? Então, a nossa pequena região circular fria azul vai ser aqui à direita, né? Que é essa área dos vulcões Elíseos, está coberto por poeira que esfria rapidamente à noite. Então, nessa estação, a região do Polo Norte está em pleno sol. Então, aqui está o sol, né? Em cima. É, e é relativamente quente à noite, né? É inverno no hemisfério sul e as temperaturas vão ser extremamente baixas no sul, tá? É, então a gente consegue ter de fato, né, que as lugares em vermelho é mais quente, então a gente está vendo uma concentração de cor vermelha no topo, né? E uma concentração de cor roxa, são os mais frios embaixo, né? As várias cores do mapa, eles vão representar a temperatura da superfície. Então, esse mapa, no entanto, ele limita-se a representar apenas a temperatura em uma superfície bidimensional. E, portanto, não mostra como a temperatura varia em função da altitude. No princípio, um escalar, né, um campo escalar, né, ele não é vetorial, né? Ele é o campo escalar, fornece valores não apenas em uma superfície bidimensional no espaço, mas cada ponto do espaço, né? Então, vou pegar uma outra figura e ela é comum nas aulas de química ambiental, tá? Nas aulas mais introdutórias de química ambiental, a gente vê esse. Vou pegar essa aqui e colocar aqui do lado. E aí eu coloco essa outra aqui do lado. Ok? E essa figura, né? Essa figura, ela ilustra a variação da temperatura como uma função da altura, né? Sobre a superfície da Terra, que está em três dimensões, com complementos de duas dimensões, né? Como um complemento da figura de duas dimensões, mostrado na verdade, a terceira dimensão, né? Como complemento de uma figura de duas dimensões mostrada nessa figura anterior, né? Aqui a gente tem uma superfície, aqui a gente está vendo a terceira figura. Só que aqui é Marte, aqui é Terra, tá? Então não é o mesmo problema. Mas se a gente tiver um mapeamento assim da Terra, né? A gente consegue, a gente consegue fazer em duas figuras, a gente consegue fazer o mapeamento das três dimensões, né? E como, né? Como que a gente representa os campos escalares, né? Tridimensionais? Em princípio, a gente pode criar um elemento de volume atmosférico tridimensional e colorir ele para representar a variação de temperatura. Tá?
Então, uma outra forma de representar, de forma simples, a temperatura, uma variação de temperatura por uma função matemática, né? Por uma função matemática. Para a Terra, a gente vai usar, como a Terra é uma esfera, a gente vai usar coordenadas esféricas r, θ e φ, né? A gente já, nos cursos de cálculo, já nos deparamos com coordenadas esféricas, né? Se a gente quiser fazer uma representação de coordenadas esféricas, a gente precisa desses três vetores, das três coordenadas, r, que é a distância, θ, que vai ser a distância do norte a sul, né? E φ, que vai ser a distância de rotação, né? E a gente tem combinação, né? Vai descrever as nossas coordenadas esféricas, tá? E r, θ e φ. Ok? Uh, então, né, aqui a origem, a gente escolhe a origem, né, como para coincidir com o centro da Terra, né? E a temperatura em qualquer ponto vai ser caracterizada por uma função t que é dependente de r, θ e φ. Em outras palavras, o valor dessa função no ponto com coordenadas r, θ e φ vai ser a temperatura dada às suas unidades, né? A função de temperatura t de r, θ e φ é um exemplo de um campo escalar. O termo escalar implica que a temperatura em qualquer ponto é um número, né, ao invés de ser um vetor. O vetor ele tem magnitude, né, e direção, né? Então, vamos fazer um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte. Opa. Exemplo. Nosso primeiro exemplo é o seguinte. Como um exemplo de campo escalar, a gente considera um planeta rodeado por uma atmosfera. Tá? O planeta ele vai girar com a mesma velocidade angular em torno do seu eixo, enquanto o planeta orbita em torno de uma estrela próxima, né? Ou seja, um hemisfério sempre vai estar voltado para a estrela. Tá? Vai estar voltado. A gente vai usar agora, seja R, né? O raio do planeta. A gente vai usar o sistema de coordenadas esféricas como origem no centro do planeta. Escolher φ igual a π sobre 2 para o centro da hemisféria que está apontando voltado para a estrela. Tá? Então, um modelo para variação de temperatura em qualquer ponto vai ser dado pelo seguinte. Então, a gente pega um planeta que está sempre apontando um polo, né? Ele está girando, né? E um dos polos vai estar apontado para uma estrela, né? T, R, θ e φ é o seguinte. T0 mais T1 seno ao quadrado θ mais T2 vezes 1 mais seno de φ vezes 1 mais seno de φ vezes a exponencial de menos alfa Rzinho menos Rzão. Tá? Ok? Aqui onde T0, T1 e T2 e alfa são parâmetros, tá? Então a dependência da variável R em termos vai estar em termos de exponencial de menos alfa vezes Rzinho menos Rzão, né? Indica que a temperatura cai exponencialmente conforme a gente se move radialmente para fora da superfície do planeta. A dependência da variável θ, em termos de seno quadrado de θ, implica que a temperatura cai, né? Conforme a gente se move, conforme a gente está se movendo
se afastando, né? Se afastando na verdade, em direção aos polos, né? A temperatura cai conforme a gente vai em direção aos polos. É, e finalmente, em φ, a gente tem uma dependência em termos de 1 mais seno de φ, né? Que indica que a temperatura cai conforme a gente se move, né? Para fora do centro da hemisfera, né? Que está apontando para a estrela, né? É, essa interpretação que a gente pode pegar, a gente não quer entender como que é o gráfico disso, nem nada, né? Mas a gente consegue verificar qual que é a dependência dessa função de temperatura com relação a essas variáveis, tá? Então, isso a gente consegue fazer olhando para a equação, né? O campo escalar ele também pode ser usado para descrever outras grandezas físicas, como, por exemplo, a pressão atmosférica. No entanto, um único número, a magnitude, em cada ponto do espaço não vai ser suficiente para caracterizar quantidades como, por exemplo, velocidade do vento, porque também não é necessária uma direção, né? Porque também, na verdade, é necessária uma direção em cada ponto no espaço para representar esse tipo de velocidade, né? Velocidade, a gente precisa é um vetor, né? Então, esses campos não prestam para esse tipo de representação. Um corpo, como afirmado, como a gente afirmou antes, né, é uma função que tem um valor diferente, né, em cada ponto do espaço. Um campo escalar vai ser um campo para qual existe um único número associado a cada ponto no espaço. Tá? A gente viu que a temperatura da atmosfera da Terra, na superfície, é um exemplo de campo escalar. A gente pode pegar um outro exemplo. Tá? Então, a gente tem uma função φ, essa função de x, y, z, e esse φ vai ser dado é, ok? Essa expressão define o valor da função escalar φ, qualquer ponto x, y, z no espaço. Né? Agora, como que a gente visualiza a representação de um campo escalar definido por uma equação, né? Como, por exemplo, essa daí? Tá? Ela é uma equação complicada. Então, agora a gente precisa discutir as representações dessas equações. Então, a primeira equação que a gente vai fazer vão ser por algumas curvas de contorno, tá? Então, o que que essa representação ela vai nos dar? Então, essa maneira de fixar, uma maneira vai ser fixar uma das variáveis, tá? Vai ser fixar uma das variáveis independentes, por exemplo, z. Então, mostrar um mapa de contorno para as duas dimensões restantes, em que as curvas vão representar linhas de valores constantes para φ. Uma série desses mapas para os valores fixos de z vai dar uma ideia de propriedade da função escalar. A gente pode mostrar o mapa de contorno do plano, né, tomando x igual a zero. Né? Se a gente tomar x igual a zero, nossa função ela se reduz para isso aqui. Desculpa, tomando z igual a zero, né? Tomando z igual a zero. A nossa função vai ser π de x, y, zero. Olha, um pouquinho mais pra frente. É,
Ela se reduz a isso, né? E aí a gente pode fazer vários curvas, níveis de contorno, né? Que vão representar essa figura. Então, se a gente fizer isso, né? A gente faz a gente reduz essa expressão. E aí, essa nova função reduzida, a gente já consegue expressar ela em duas dimensões. E a gente tem a figura como, por exemplo, essa aqui. Escrever, né, o comportamento dessa função, tá? Aqui a gente está tomando d igual a 1, tá? É, e aí a gente consegue tabelar o valor dessas funções nesse nível, tá? Esse é o primeiro nível, nível d igual a 1, tá? Na verdade, não o primeiro nível, mas o primeiro nível que a gente vai colocar. O segundo, é, uma segunda forma da gente poder representar essas figuras de campo escalar vai ser codificando elas por cores, né, em duas dimensões, para poder ajustar um valor fixo da terceira. Então, a nossa ideia, né, vai ser pegar duas dimensões, a gente fixa uma terceira, representa por codificação de cor, né? Isso foi o esquema usado para ilustrar a temperatura, né? Os campos de temperatura, né? Na figura de Marte, né? Marte, a representação por cores está ajustada, está sendo usada. A gente pode fazer um mapa semelhante, né? Como mostrado no campo escalar, agora esse campo φ, né? Então essa mesma representação que está em, em mapas de contorno, né? A gente pode fazer representando por cores, né? Então, a mesma representação assim, ó. É o mesmo campo, tá? Ok? Então, os diferentes valores de φ e de x, y, 0, eles são caracterizados por diferentes cores, né? Aqui na nossa representação. É, e uma terceira representação que a gente pode tomar, né? Para poder representar os campos escalares, é fixar uma das duas dimensões. Então você percebe que isso é uma coisa recorrente. Em seguida, plotar o valor da função como uma altura versus as coordenadas espaciais restantes, tá? Então, por exemplo, x, y, né? Ou seja, a partir de um mapa de relevo. Então, se a gente pegar a mesma representação, né? A mesma função, e quiser montar um mapa de relevo para essa função, também tomando z igual a zero, tá? Também tomando z igual a zero. Essa mesma representação vai ser assim. Queria conseguir comparar todas elas. Ó, não vai dar, né? Não é mais. Ou eu coloco pequenininho. Pequenininho fica bem ruim. Ok? Bem, então isso é uma nova representação. Ok? Conseguimos fazer três representações possíveis para esses. Tá? Ah, agora, isso tudo foi para campo vetorial, ou para campo escalar, né? E essa é a questão, então. Esse campo ele vai nos dar, né, um número, né, uma função em, em função de uma dada posição ou uma dada variável. Bom, agora, um vetor, né, é uma quantidade que tem uma magnitude e uma direção no espaço. Os vetores eles vão ser usados para descrever quantidades físicas, como velocidade, momento, aceleração e força, associadas a um objeto. No entanto, quando a gente tenta descrever um sistema que consiste em um grande número de objetos, então, por exemplo, água em movimento, neve, chuva, a gente precisa atribuir um vetor para cada objeto individual, né? Para cada objeto individual,
Porque cada objeto vai ter um movimento particular, né? É, a gente não consegue somar todo mundo e falar que vai acontecer esse movimento final. Então, como exemplo, a gente vai considerar flocos de neve caindo, né? A gente vai tomar vários flocos de neve e, e, e o movimento deles, né, possui uma magnitude, uma direção, assim, né? E a gente tem flocos de neve caindo. E, à medida que a neve cai, cada floco se move, né, em uma direção específica. O movimento dos flocos, né, o movimento dos flocos de neve, ele pode ser analisado tirando uma série de fotografias, né? A qualquer instante no tempo, a gente pode atribuir cada floco de neve um vetor velocidade que vai caracterizar o seu movimento. Então, a gente consegue fazer essa observação. Então, a neve caindo é um exemplo, né? Um exemplo de corpos discretos, de uma coleção de corpos discretos, né? Por exemplo, se, se a gente tentar analisar os movimentos de corpos contínuos, né? Como por exemplo, o fluido, um vetor velocidade precisa ser atribuído a cada ponto do fluido, né? O corpo discreto é um pouco mais fácil, né? Pode pegar cada corpinho e atribuir um vetor velocidade. Para corpos contínuos é um pouco mais complicado. É, e como e aí também a gente precisa de cada ponto no fluido em qualquer instante de tempo. Cada vetor ele vai descrever a direção e a magnitude da velocidade de um determinado ponto no espaço, né? A coleção de todos os vetores de velocidade, né, o conjunto, né, de todos os vetores de velocidade, é chamada de campo de vetores, de campo de vetor velocidade. Ok? Então, vou fazer só aqui, beleza. Campo de vetor de velocidade. Uma distinção importante entre o campo de vetor, um campo vetorial e um campo escalar é que a primeira vai conter informações sobre direção e magnitude de cada ponto no espaço, enquanto apenas uma única variável é especificada para o último, né? Um exemplo de um sistema de corpos contínuos é o fluxo de ar. Então, aqui a gente pode pegar uma imagem de previsão do tempo, como uma previsão do tempo dos Estados Unidos, porque as nossas geralmente não tem essa, né? Não tem. Se bem que se a gente pegar um canal como, por exemplo, canal Ecologia, Tempo e Clima Brasil, por exemplo, ele faz vários desses daqui para o Brasil, né? Mas aqui, né, no nosso exemplo, a gente tem a gente tem a representação de um cenário de variação de corrente de jato e a velocidade do vento em função da posição. Então, observe que a altura é fixa aí, né? A altura aí é fixa, tá escrito aí em algum. Ah, é, 34 mil pés, que vai ser 10.300 metros, mais ou menos. 10.400 metros. Consegue arredondar para 10.400. Então, aqui a gente tem um exemplo de campo material, campo vetorial de algum fluido, né? Então, em geral, um campo vetorial dado por um f de x, y, z, f é um vetor, e ele pode ser escrito da seguinte maneira, para bem geral, zona. A gente tem. Eu pensando que a mesa que tinha quebrado eu tinha desligado a caneta. Então, esse campo vetorial vai ter um componente x, tá? E esse componente x
Não precisa ser exclusivamente função de x, tá? Então, às vezes ele nem precisa depender de x. Então, e ele vai apontar na direção y. Um componente y vai apontar na direção j. Um componente z que vai apontar na direção k. Ok? Então aqui, os componentes eles são escalares, tá? São campos escalares. Então a gente vai, quando a gente tenta interpretar esses campos, a gente pode pensar em combinações vetoriais de campos escalares, tá? Então a gente vai usar agora fluidos para tentar examinar as propriedades associadas a um campo vetorial. Porque os fluxos de fluidos são os campos vetoriais mais fáceis da gente poder visualizar. Tá? Então, a gente vai tentar mostrar fisicamente exemplos, tá? De fluidos, de fluido, de campos, de fluxo de fluidos, né? Campos de fluxo de fluidos, tá? Onde a gente pode representar o fluido como um número finito de partículas, tá? Para mostrar a estrutura do fluido, do fluxo, perdão. A gente agora está querendo tratar fluxo, né? Então, fluxo, a gente está tentando entender a velocidade de cada partícula, né? E aí a gente precisa, quando falar de campos vetoriais, né? Então, vamos pegar alguns exemplos, tá? Onde cada bolinha é como se fosse uma partícula do fluxo, do fluido. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui à esquerda, né? Né? A partícula do fluido, né? O elemento de fluido, ela aparece no centro de um cone, né? Vai ser uma fonte. Então, ela flui, né? Para baixo sob o efeito da gravidade. Isso é, a gente cria partículas na origem, né? A gente cria partícula aqui no comecinho, né? Aqui. Partículas vão sair daí, tá? E elas, subsequentemente, elas fluem para fora, né? Desse ponto de criação. A gente também pode chamar isso como um ponto de divergência, tá? Um fluxo divergente, uma vez que a partícula diverge desse ponto de criação. No segundo caso, a gente tem a convergência, né? A gente tem um campo de convergência, ou um sorvedor de partículas, né? Tem um meio, como se fosse um ralo. Né? Um campo de divergência, uma representação do campo de divergência, do fluxo de um fluido de divergência, é mostrado nessa primeira figura, né? E a gente pode, por exemplo, tentar deixar ele também de forma mais abstrata. E aqui a gente está numa forma bem pedagógica quando a gente trata de partículas. Mas, de maneira geral, a gente vai encontrar uma coisa assim. E já não é mais tão intuitivo. Okay? Isso aqui também é um campo um campo de fluxo, campo vetorial de um fluxo de divergência de um fluido. É complicado fazer sobre a cabeça da coisa. Então, aqui a direção do fluxo é representada pelos pelo padrão de textura em que as direções do fluxo, que é radial, né? A gente consegue ver que o campo é radial, ele tem correlação com as luzes e escuridão, tá? A parte com mais luz ou com mais escuridão, né? E aqui que ele vai estar a representação física. A gente está aqui simplesmente usando correlações. Então, não existe um significado físico de ter luz e ter escuridão. Mas a representação, ela nos dá uma correlação que vai indicar a direção desse campo vetorial. A gente pode usar essa mesma técnica para poder visualizar fluidos que fluem, né, com múltiplas fontes ou múltiplos sorvedores. Então, por exemplo, a gente pode pegar
cara aqui. Pode pegar esse tipo de representação. Com múltiplas, né? Com múltiplas fontes e múltiplos provedores. Então, aqui, né? Na nossa primeira, a gente mostra uma fonte, né? E um servidor, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma fonte, um servidor. Aqui fica um pouco difícil de descobrir quem que é quem, né? É, então, mas aqui a gente vai ter uma fonte que vai gerar maior magnitude e o servidor vai sofrer menor magnitude. Então, é, aqui a gente está gerando, tá? E a gente está gerando nesse ponto. Perceba aqui, ó, e está gerando com muita ignorância, né? Com muita magnitude. A gente está tendo, tá tendo coisa para cá, tá expondo para cá, tá expondo para todos os sentidos. E aqui a gente tem um buraco. Né? Os pontos estão convergindo para esse sentido. Então, os que estão girando para cá estão indo direto e os que estão a uma certa distância estão sendo presos e voltando. Ó. Pá, voltei. Pá, voltei. Ok? Então é isso. Tem uma fonte e um sorvedor de menor magnitude. Ok? A gente vê aqui, né? A gente vê fluir para fora da fonte, algum dos quais flui para o sorvedor ou um sumidouro, né? Também é um outro nome que a gente pode dar, né? É, a gente vou ter, mas muitos dos quais eles vão fluir para o infinito, né? Porque tá fluindo, tá gerando mais do que consumindo, né? Em contraste, a nossa segunda figura ela vai mostrar duas fontes de resistência, de desigual força, desigual potência. Então a gente vê o fluxo de ambas as fontes, todas fluindo para o infinito, com uma cauda resultante, por exemplo, de um planeta fluindo de uma fonte de menor força. Então a gente tem aqui embaixo uma fonte que está gerando aqui, uma fonte que está gerando aqui. Mas perceba que essa figura não está simétrica. A gente tem uma linha no meio, ela está muito mais arrastada para cá do que para o outro lado. Né? Portanto, essa fonte de baixo ela tem maior magnitude que essa fonte de cima. Então, são duas fontes, todas estão indo para o infinito, mas a de baixo é mais forte. Baixo é mais forte. Finalmente, a gente pode ilustrar uma outra figura. Eu vou colocar a outra aí de cima, só porque tá me dando agonia essa figura isolada aqui. Então, uh, a gente tem essa figura aqui, né? E o que essa figura aqui ela vai representar? É... A gente pode pausar o vídeo e tentar pensar um pouco o que ela está aparecendo, o que está acontecendo aqui. Mas aqui a gente consegue ver um fluxo descendente constante interagindo com um fluxo divergente. Onde? Então, o fluxo divergente é capaz de fazer algum progresso. Então, o fluxo divergente ele consegue subir. Tá? Contra o fluxo constante descendente, mas eventualmente vira e flui para baixo. Então, dominando pela força do fluxo para baixo. Então, a gente tem o computador simplesmente ele caiu, desligou, deu erro e eu perdi a minha aula. Felizmente, o PS salvou, então eu consigo continuar de onde eu parei. Eu estava falando do nosso fluxo de ascendente. Vou só emendar aqui, né? Vou chegar a editar, tá? E há um tempo que perder.
Então, só retomando, a gente estava falando desse cara, né? Então, aqui o que, que a gente tinha? A gente tinha um fluxo descendente, tá? A gente tinha um fluxo descendente, uma coisa tá descendo com uma velocidade constante, no mesmo sentido, tudo certinho. Mas aqui no meio tem uma fonte para atrapalhar, tá? Então, aqui a fonte ele desce de boa, aqui ela vai contra e tal, ela sobe um pouco, mas ela acaba perdendo para o fluxo constante, tá? Ele não consegue até o infinito ganhar, né? Não consegue ganhar a corrida. É isso. Então, na linguagem do cálculo vetorial, a gente representa os fluxos de os campos de fluido ou de fluxo, né? Como, por exemplo, uma velocidade, né? Então, a gente representa esses caras como velocidades. Tá? E essas funções são vetoriais, né? Então, a gente vai ter uma componente de velocidade em x, que depende da posição, uma componente de velocidade em y, também depende da posição, e uma componente de velocidade em z, também depende da posição. Ok? Então aqui Vx, Vy e Vz, elas são funções componentes, né? Para um fluxo incompressível, né? Os pontos x, y, z uh, é uma fonte ou de um fluido se a divergência desse ponto é maior que zero, né? Ou seja, e aí a gente está usando as ferramentas, né? As ferramentas do cálculo multivariável. É por isso que eu falei que essa disciplina era um requisito, né? Então, eu estou falando de já saber se isso aqui é uma fonte. Então, a divergência desse cara é quem? Del Vx dx mais del Vy dy mais del Vz dz. Isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Ou seja, onde quem que é o del, né? O nabla, o operador del, desculpa. O del é del x. E mas cadê os versores? Os versores sumiram porque então, a divergência é um produto escalar do operador com o campo, né? Ok? Aqui, esse é o operador del. De outras palavras, né, de outro lado, o ponto XYZ vai ser um sorvedouro se a divergência do VXYZ é menor que zero. Se o divergente for igual a zero, então o ponto não é nem um sorvedor, nem nenhuma fonte. Tá? Mas isso não são todos os fluxos que a gente pode encontrar por aí, né? A gente pode encontrar alguns outros formatos de fluxos que não se encaixam nessa nossa brincadeira aqui. É, um campo de fluxo que não é fonte nem sumidouro, né? A gente acabou de ver um exemplo aí de campo uniforme, né? Não tem nem fonte nem sumidouro. É, pode exibir outra classe de comportamento que são chamados de circulações, né? Então, a gente pode pegar mais um exemplo de campo, os seus campos de circulação.
Ah, beleza. Perceba aqui. Aqui, né, na nossa primeira figura, a gente mostra um exemplo de físico de um campo de fluxo circulante, onde as partículas não são criadas ou destruídas, né? Então aqui a gente tem as partículas que estão lá eternamente, mas elas estão girando, né? Estão girando, estão girando. Nem aparece, nem termina, nem aparece, nem termina. É. É, Elas simplesmente se movem em círculos. O escoamento puramente circular também pode ser representado por texturas, né? Então, aqui a gente tem também essa mesma representação, né? Na nossa exemplo por textura, né? Então, aqui já a gente tem um outro exemplo de comportamento que é interessante para alguns tipos de campo, né? Então, um campo de fluxo pode ter mais de um sistema de circulação centrado em diferentes pontos no espaço. Então, a gente vai pegar mais alguns exemplos de campos de circulação. E assim como eu posso combinar sorvedouros com fontes, né? Ou fontes com fontes, ou sorvedor com sorvedor. Se bem que sorvedor com sorvedor não dá nada, né? Mas fonte com fonte a gente pode combinar também. A gente também pode combinar diferentes polos de circulação, né? É, Então, aqui na primeira parte, a gente mostra um campo de escoamento com duas circulações. Os fluxos estão em sentidos opostos em uma circulação e uma das circulações é mais forte que a outra, mais forte que a outra. E a gente consegue verificar, né? Qual que está distorcendo mais o espaço? É essa aqui. A de baixo está distorcendo mais que a de cima. Ah, ah, e a gente não vê convergência entre as duas, né? Se uma está no sentido horário, a outra está no sentido anti-horário, né? No segundo caso, né? É, é, a gente tem as mesmas situações, só que aqui acontece que as duas circulações elas vão estar no mesmo sentido, tá? Então aqui a gente tem mais uma representação, né? Nada de novo, a gente só está trabalhando com novas circulações, novas, novo tipo de movimento, né? Mas a representação é exatamente a mesma. Aqui, de novo, vamos ver se dá para adivinhar o que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui a gente está mostrando, né? A gente tem um fluxo constante que está descendo, né? É bem parecido com aquele exemplo que tinha um fluxo constante e tinha um divergente no meio, né? A gente mostra o fluxo constante que está descendo e tem interagindo com o fluxo circulante no sentido anti-horário, né? O fluxo circulante é capaz de fazer algum progresso contra o fluxo constante, descendente, mas, de novo, eventualmente é dominado pela força do fluxo que está descendo, tá? Então, na linguagem do cálculo, né? A linguagem do cálculo é, é do cálculo vetorial, e de novo a gente vai apelar para o que a gente aprendeu no cálculo multivariável, né? Diz que o fluxo que a gente está mostrando, esses fluxos rotacionais, né? De circulação, ele vai ter um rotacional diferente de zero, mas divergência zero. Né? Em contraste, os fluxos mostrados nessas figuras anteriores. Nas figuras anteriores estão no outro vídeo, né? Eles vão ter. Quer dizer, o vídeo que eu perdi. Vai estar no mesmo vídeo, mas no vídeo que emendou. Que eu vou emenda. Mas eles têm rotacional zero, né? Eles não se movem em círculo e ele vai ter uma divergência diferente de zero. Partículas são criadas e partículas são destruídas, né? Finalmente, eu vou pegar mais um novo tipo de. Mais uma figura. E vamos tentar adivinhar o que está acontecendo aqui, né? Será que está acontecendo? Bom, aqui, né? é, a gente pode tentar chutar, né? Parece. A gente está mostrando um campo de fluxo de fluido que tem uma circulação, né? E ela também tem uma divergência, né? Ela também tem uma divergência. A gente consegue olhar a circulação em cima, né? E a divergência embaixo. Ela aparece bastante Só que aqui, né, a gente tá vendo que é tudo bem intuitivo, a gente não tá fazendo conta, né? Mas as contas vão dar a mesma coisa, essa é a beleza, a gente consegue conectar, né? É, então,
aqui a gente tem tanto uma circulação quanto uma divergência. Tanto a divergência quanto o rotacional do campo vetorial são diferentes de zero. Qualquer campo vetorial pode ser escrito como a soma de uma parte livre de rotações, sem circulação, e uma parte livre de divergência, sem fontes ou sumidoras. A gente vai descobrir no nosso estudo de eletrostática e magnetostática que os campos eletrostáticos são são livres de circulação, livres de enrolamento. Por exemplo, eles vão parecer com as figuras anteriores, né? Só vai ter divergente, diferente de zero, ou constante, né? E os campos magnéticos são livres de divergência. Por exemplo, eles, se, eles se parecem mais com essas figuras de agora, né? Então, somente ao lidar com as situações variantes no tempo é que a gente vai encontrar campos elétricos que têm uma divergência e um rotacional, né? Uma circulação. Essa figura ela vai representar um campo cuja curvatura e a divergência não são nula. Até onde sabemos, mesmo em situações variáveis no tempo, os campos magnéticos sempre permanecem livres de divergência. Então, portanto, os campos magnéticos sempre vão parecer com os padrões que a gente está vendo aqui, ó, com esses padrões, tá? Os campos magnéticos vão parecer com esses caras aqui. Ok. Então, mas a gente está falando. Esse aqui é um curso de eletricidade e magnetismo. A gente não tá falando. Não é um curso de cálculo multivariável. A gente não pode ficar só no mundo e nem de mecânica de fluidos. Então, a gente não pode ficar falando de fluido. A gente não pode ficar falando só de campo, porque esse campo precisa ter algum significado físico. Campos vetoriais que representam fluxo de fluidos têm uma interpretação física imediata. O vetor em cada ponto no espaço ele vai representar uma direção de movimento de um elemento de fluido e a gente pode construir animação, né, desses campos, como esses, por exemplo, ou essas figuras que a gente está representando. Um campo vetorial mais geral, por exemplo, os campos elétricos e magnéticos que a gente vai discutir, não tem essa interação física imediata de um campo de fluxo. Não há fluxo de um fluido ao longo de um campo elétrico ou campo magnético, né? A gente não consegue representar, quer dizer, representar a gente consegue, não consegue enxergar da mesma forma, né? Não é tão simples a visualização de um campo elétrico ou um campo magnético, né? No entanto, embora os vetores no eletromagnetismo não representem, não representem o fluxo de fluidos, nós carregamos muitos dos termos que a gente usa para descrever o fluxo de fluido e a gente usa para descrever campos magnéticos e elétricos, né? Ou propriamente eletromagnéticos. A gente continua usando esses mesmos termos, tá? Então, mesmo a gente não sendo fluidos propriamente, né? Por exemplo, a gente vai falar de fluxos campo elétrico através de uma superfície. Se a gente estiver falando de fluxo de fluido, fluxo teria um significado físico bem definido, né? Na medida em que o fluxo seria a quantidade de fluido que flui por uma determinada superfície por unidade de tempo. Não existe esse significado quando a gente fala sobre um fluxo de campo elétrico através de uma superfície, mas ainda a gente usa o mesmo termo para isso, como se estivesse falando sobre fluxo de fluido. Da mesma forma, a gente vai descobrir que os campos vetoriais magnéticos, eles exibem padrões como os mostrados para fluxos circulares. E às vezes a gente vai falar sobre circulação de campos magnéticos. Mas não há fluido circulando ao longo da direção de um campo magnético. Não existe fluido, tá? Ele só os termos são semelhantes. Okay? A gente usa muito da terminologia de fluidos, fluxo de fluidos, para descrever os campos elétricos, né? Porque nos ajuda a entender intuitivamente as estruturas dos campos eletromagnéticos. Só que a gente precisa sempre estar ciente de que essa analogia é limitada, tá? A gente não tá falando propriamente de fluidos. Então, uma coisa que vai aparecer mais vai ser o campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra é outro exemplo de campo vetorial, né? Pode ser usado para descrever as interações entre um objeto massivo e a Terra. De acordo com a lei da gravitação universal, do Newton, a força gravitacional sobre um objeto de massa m, devido à interação de outro objeto, vai ser um objeto de massa mzão. Então a gente tem um objeto de massa mzinho, objeto de massa mzão, e a força gravitacional vai ser dada pela equação
F G igual a menos G M sobre R quadrado versor R. Aqui R vai ser a distância entre os objetos e R chapéu vai ser o vetor unitário localizado na posição de M, né, de Mzinho, que vai apontar na direção de Mzão, né? Vai ser de Mzão para Mzinho. Então, a constante de proporcionalidade é a constante gravitacional, que é G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton-metro quadrado por quilograma quadrado. E é importante notar que a força ela sempre é atrativa, com a magnitude sendo proporcional ao inverso do quadrado das distâncias entre as massas. Tá? Como um exemplo, se M é a massa da Terra, o campo gravitacional G, Gzinho, né, que aponta P, em um ponto P, perdão, no espaço, é definido como sendo a força gravitacional por unidade de massa, e pode ser descrito da seguinte maneira. Se a gente está olhando num ponto, né? Então a gente está olhando num ponto, o campo gravitacional vai ser o limite, a massa indo para zero, da força gravitacional por unidade de massa. Ok? E o que é isso? Portanto, menos G, Mzão, R quadrado, é chapéu. Ok? É isso. Então, de antes, né, da expressão anterior, a gente vê que o campo gravitacional, é, esse campo gravitacional é radial e aponta sempre para o centro da Terra. Né? Então, se a gente pegar uma representação desse campo, né, o campo é radial, você vai apontar para o centro da Terra e a magnitude dele é variável. Né? A gente vê que depende da distância. Então, uma coisa assim. E a representação? Próximo da superfície da Terra, o campo gravitacional G vai ser aproximadamente constante. Então a gente vai chamar esse vetor G de menos G, que é um escalar, versor R. Né? Onde aqui, G, Gzinho, então é próximo da superfície. Versor G, tá? Menos Gzinho, é chapéu. E esse G vai ser simplesmente vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra quadrado, e vai ser aproximadamente 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado. Ok? E aqui o RT vai ser o raio da Terra, né? O campo gravitacional perto da superfície da Terra, portanto, ele é quase constante, né? A gente pode fazer essa aproximação como constante e a representação dele vai ser dessa maneira. É, e a gente tem um campo uniforme, constante, ok? Ok? Então, note que um objeto em um campo gravitacional constante, ele não necessariamente vai se mover na direção do campo. Tá? Isso é verdade só quando a sua velocidade inicial está na mesma direção que o campo. Em outras palavras, se uma velocidade inicial tem uma componente perpendicular ao campo gravitacional, a trajetória vai ser parabólica. Tá? Não é porque tem um campo, né, que o objeto é obrigado a se mover na direção do campo, né, exclusivamente. Né? Uh, Agora vamos ao que interessa, né? As forças elétricas, né? Então, a força elétrica entre objetos eletricamente carregados em repouso
é chamada de força eletrostática. No entanto, ao contrário da massa, na força gravitacional existem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. A força eletrostática entre objetos carregados cai como o inverso do quadrado de sua distância de separação e pode ser até ativa ou repulsiva. Objetos carregados exercem força sobre uns sobre os outros de maneira análoga à gravitação. Se a gente considerar um objeto que tem carga Q, uma carga teste com carga Qzinho, né? Q grande é o objeto que tem carga Q, é o objeto. Qzinho é a carga teste. A gente vai colocar num ponto P uma distância R de Qzão. E Qzão vai experimentar uma força de Coulomb, né? Então a força vai ser a seguinte. Agora a força elétrica igual a K Qzão Qzinho de R quadrado. Professor. Tá? Aqui R chapéu também é o mesmo vetor unitário, que aponta de Qzão até Qzinho. Tá? E a constante de proporcionalidade K, eu vou colocar aqui ainda K elétrico, tá? Porque K vai aparecer em um monte de outras equações, né? O K elétrico é 9 vezes 10 a nona, newton metro quadrado por coulomb quadrado, e vai ser chamado de constante de Coulomb. O campo elétrico em P, então, é definido de forma semelhante ao campo gravitacional. O campo elétrico vai ser definido como o limite com a carga teste indo para zero da força elétrica por unidade de carga. Isso vai ser K Qzão sobre R quadrado é chapéu. Okay? Então, a unidade do campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Se Qzão é positivo, esse campo elétrico ele aponta radialmente para fora da carga. Em outras palavras, o campo aponta radialmente, né? Não, quer dizer, perdão, para dentro, né? Se o Q for negativo, né? Então, mas também é radial. Também é radial. As duas coisas são radiais, o sentido depende da carga. Então, perceba que na nossa primeira figura, temos uma carga positiva e campos apontando para fora. Na nossa segunda, cargas negativas estão apontando para dentro. Então, em termos de campo, de conceitos de campo, a gente pode dizer que a carga Qzão cria um campo elétrico E que exerce uma força F, que é Qzinho vezes E, numa carga Qzinho. Tá? Então, a carga nessas figuras são estacionárias. Tá? A gente pode também dizer sobre campos elétricos de cargas em movimento. Tá? Por exemplo, se a gente pega se a carga estiver andando, né? Se a carga estiver andando, o campo elétrico vai variar no tempo. Né? É, então, a direção desses campos também, né? Então, mas é sempre importante que as cargas negativas vão para dentro da carga e as cargas positivas vão andar para fora da carga. Agora, os campos magnéticos, né? Campos magnéticos são outro exemplo de campo vetorial. O mais familiar, a fonte mais familiar de campos magnéticos é uma barra de ímã. Né? Um lado da barra do ímã é chamado de norte, polo norte, e o outro é chamado de polo sul. Né? Então, se a gente colocar esses polos, né, polos iguais, eles vão se repelir, e polos opostos, eles vão se atrair. Então, é bem parecido com a representação de carga, tá? Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Para ímãs é igual, tá? Então, polos iguais se repelem e polos iguais diferentes se atraem. Se a gente coloca alguma bússola perto de um ímã, a gente vai ver
que a sua agulha ela vai se alinhar ao longo da direção do campo magnético, né? Então, se a gente vai colocando ao longo do ímã, agulha, ou uma agulha não, uma bússola, não adianta colocar com o celular, tá? Porque o celular tá alinhado com o GPS. E não tem que ser uma bússola de verdade, tá? Então não adianta fazer esse experimento em casa se não tiver uma bússola. Mas tem vídeo no YouTube também. A gente tem um ímã, coloca uma bússola, tá? E a agulha vai apontar na direção do campo magnético. Então, a observação pode ser explicada da seguinte maneira. Uma agulha magnética, né? Uma agulha magnética que é aí, sei lá, uma bússola? Uma bússola magnética, por isso que não é a do celular, tá? Ela vai consistir em uma barra magnética que pode girar livremente em torno de um ponto de pivô, né? E que passa pelo centro de um ímã. Quando uma bússola vai ser colocada perto de uma barra magnética que produz um campo magnético externo, né? É, ela vai experimentar um torque que tende a alinhar o polo norte, né? Opa, desliguei a mesa. Vai tender a alinhar no polo norte da bússola com o campo magnético externo, tá? O campo magnético da Terra, ele também a Terra também tem um campo magnético, tá? Inclusive, ele vai nos proteger de um monte de coisa, né? Um monte de partícula carregada, radiação. Então, o campo magnético da Terra ela vai se comportar como se houvesse uma barra magnética nele, tá? Ou como se houvesse um ímã, propriamente. Então, ele vai. Então, inclusive, a curiosidade que a gente aprende nas aulas de geografia é que o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético da Terra. Eles não são, eles não são o mesmo polo, não são coincidentes, tá? Por que que é assim? Não sei. Aí vai ter que ver com o professor de geografia. Mas quem deu os nomes. Também tem uma série de outra coisa com relação a nome, que se a carga positiva fosse chamada de negativa e a negativa fosse chamada de positiva, muita coisa na física e na química seria mais intuitivo. Mas, infelizmente, a escolha foi arbitrária e a gente escolheu exatamente a que era pior, né? Mas é assim, né? Então, como a gente vai ver mais para frente, né? Porque a gente vai começar falando de eletricidade, depois a gente vai para magnetismo. É, cargas elétricas e movimentos vão produzir campos magnéticos, tá? É, então, assim as cargas em movimento na nossa representação, elas vão ser acompanhadas não apenas de campos elétricos variáveis, mas também de campos magnéticos, né? Se a gente fosse representar propriamente, então existiria uma série de cargas de campos magnéticos também quando essa figura se. Um minuto, eu vou colocar aqui. Então, e eu tenho mesa, mesa e essas partículas estão andando para cá, elas são carregadas e estão em movimento, dando nesse sentido. Não só vão ter cargas. Essa aqui é uma positiva, tá? Essa aqui é uma negativa. Não só elas vão ter campo elétrico, né? Mas por estar em movimento, vão estar gerando campos magnéticos também. Tá? Vão estar gerando campos magnéticos. Então,
Partículas carregadas em movimento geram campos magnéticos, tá? Então a gente vai ter campos eletromagnéticos em cargas pontuais positivas e negativas, né? O movimento vai assumir que ele tem uma dada velocidade, portanto, né? Se a carga não estiver se movendo, então não vai existir campo magnético. Partículas paradas, não carregadas, não vão gerar campos magnéticos. Ok? É, um outro exemplo familiar, né? Uma outra fonte familiar de campos magnéticos é o fio condutor. Tá? O fio condutor ele vai gerar campo magnético. Inclusive é por isso, né, que no experimento dos fios, né, os fios se atraem ou se repelem, né? Então, se a gente tem um fio condutor, imediatamente a gente pensa que tem partículas carregadas fluindo nesse fio, né? Tem. Opa, ou eu preciso trocar urgente o cabo dessa mesa. Então, aqui a gente mostra o campo magnético associado a um fio condutor, tá? De corrente infinitamente longo, tá? O campo magnético é enrolado em círculos ao redor do fio, com a direção da rotação dos círculos determinadas pela regra da mão direita. Então, se o polegar da sua mão direita estiver na direção da corrente, os seus dedos vão se curvar na direção do campo magnético, tá? É isso. E agora, como que a gente vai representar esses campos vetoriais? Tá? Assim como existem muita informação, magnitude, direção num campo vetorial, a nossa visualização é muito mais complexa, é difícil da gente enxergar quando comparado com a representação de campos escalares. Campos escalares são mais fáceis. E ainda assim, eu já apresentei um exemplo de campo escalar, que é bem difícil, né? Então, imagina o campo vetorial, tem mais informação. Então, a gente vai introduzir uma forma analítica para o campo vetorial, como a gente discutiu de várias formas, fazer de forma parecida, né? Para poder representar ele. Então, vamos tomar um campo elétrico que seja difícil mesmo de enxergar. Então, campo elétrico E igual a esse E é uma função de x, y, v. E esse campo vai ser igual a x. Ok? É... Não, 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 não. Vamos... Para ficar parecido com outro. Beleza. Então, esse campo é proporcional ao campo elétrico de duas cargas pontuais, tá? De sinais opostos, com magnitude da carga positiva sendo 3 vezes a magnitude da carga negativa, tá? A carga positiva vai estar localizada no ponto 0 menos d zero e a negativa vai estar localizada no ponto 0 d zero. A gente vai discutir como que esses campos são calculados mais adiante, tá? Antes de tudo, então, a gente vai fazer a nossa primeira representação. Então, nossa primeira representação vai ser a representação de campo vetorial propriamente, tá? Então,
acho que se essa mesa ainda vai me fazer infartar, hein? Raiva que esse negócio me faz passar. Então, uma das representações, propriamente, do que esse campo está fazendo, é... Se cabe, né? Se couber, eu coloco na próxima página. Vai caber. É essa representação. Tá? Aqui, aqui o que a gente tem, né, no exemplo do nosso campo vetorial, né, representa essa equação no plano, onde z é igual a zero. Tá? A gente mostra as cargas que vão produzir o campo. Se elas forem, elas eram um campo, no caso aqui, né, o nosso campo propriamente é um campo elétrico, né, mas podia ser qualquer outro campo, né, desde que ele fosse real, né, vai mostrar as cargas que produzia esse campo se fosse elétrico, uma positiva, né, a carga laranja, e a negativa vai ser a carga azul. Então, sempre a gente vai usar esse esquema de cor para representar a carga positiva e negativa. Tá? Vou tentar manter a coerência ao longo do vídeo inteiro. Eventualmente eu posso não colocar a cor, mas eu vou colocar positivo e negativo sempre. Vou tentar manter eternamente com positivo laranja, azul negativo, tá? Okay? Então, na representação do campo vetorial, a gente coloca setas que vão representar a direção do campo em uma grade retangular, né? A direção da seta em um determinado local vai representar a direção do campo vetorial naquele ponto. Em muitos casos também, a gente vai tomar o comprimento do vetor proporcional à magnitude do campo vetorial naquele ponto. Mas a gente também pode mostrar apenas a direção com os vetores, ou seja, fazer com que todos os vetores tenham o mesmo comprimento e codificar as setas com cores de acordo com a magnitude do vetor, ou seja, não fornecer nenhuma informação sobre a magnitude do campo, mas apenas usar as setas na grade para indicar a direção do campo naquele ponto. Tá? Um jeito um pouco menos preciso, né? Porque a gente não está representando propriamente o tamanho da seta, né? Então aqui a gente tem um exemplo dessa última situação. Ou seja, a gente usa a seta grande no campo vetorial para simplesmente indicar a direção do campo, sem indicar a magnitude do campo, seja pelo comprimento da seta ou pela cor. Aqui é importante a gente notar que as setas vão apontar ao longo de carga positiva, e a carga positiva é uma fonte para o campo elétrico. E a direção, e ela vai estar em direção à carga negativa, né? Perdão, vai apontar da carga positiva, que é a fonte, até a carga negativa, que é um sumidouro, né? Sai da carga positiva, chega na carga negativa. Ok? Beleza? E todas elas aqui estão com o mesmo tamanho. A representação é um pouco ruim, né? Porque a gente está representando sem informações sobre a magnitude do campo, mas a gente consegue ter alguma ideia do sentido do campo. Se a gente jogar uma carguinha aí de teste aí no meio, qual que é o movimento que ela faria, né? Se ela tivesse que se mover diretamente ao campo. Se fosse um campo de fluido, jogasse uma partícula leve, para onde ela iria, né? Existem outras maneiras de representar um campo vetorial. Uma das mais comuns é desenhar linhas de campo. Faraday chamou as linhas de campo para o campo elétrico de linhas de força. Para desenhar uma linha de campo, a gente vai começar em qualquer ponto no espaço e vai mover uma distância muito curta na direção do campo vetorial local, desenhando uma linha ao fazer. Após essa curta distância, a gente vai parar, encontrar a nova direção do campo vetorial local no ponto onde a gente quer que a gente parou e começar a se mover novamente nessa nova direção. Se a gente continuar esse processo indefinidamente, assim a gente constrói uma linha no espaço que é tangente em todos os lugares ao campo vetorial local. Se a gente fizer isso para diferentes pontos iniciais, a gente pode desenhar um conjunto de linhas de campo que vai fornecer uma boa representação da propriedade do campo vetorial. Então, esse mesmo campo vetorial com linhas de campo,
gente consegue tomar. Uh, pode tomar desse jeito. Okay? Essa é a mesma representação. Também a representação do campo com as linhas, tá? Então, aqui, né, a gente, é um exemplo de que a gente representa as linhas de campos para as mesmas duas cargas que a gente está usando anteriormente. Então, por exemplo, no campo de velocidade que a gente colocou lá no começo, né, que a gente discutiu para a velocidade de ventos lá nos Estados Unidos, a gente podia ter uma representação de linhas de campo da seguinte maneira. As linhas de campo, o campo na vida real não estão só nas linhas, né? É porque a gente tem limitação de papel, limitação de espaço, e a gente não consegue desenhar todo mundo numa só representação. Mas todo o espaço é preenchido por linhas de campo. Então, na nossa representação, a gente vai ter uma coisa assim. Tá? Então, em resumo, as linhas de campo elas são representações das coleções de vetores que constituem o campo vetorial. Tá? E elas são desenhadas de acordo com as seguintes regras. E só existem duas regras para a gente desenhar ali. Então, não precisa ser uma coisa complicada. A primeira regra vai ser a direção, né? A direção da linha de campo em qualquer ponto do espaço é tangente ao campo daquele ponto. E a segunda é que as linhas de campo nunca vão se cruzar. Caso contrário, haveriam duas direções de campo diferentes no ponto de interseção. Isso não pode acontecer. Em uma representação final de campos vetoriais é a representação de sementes na grama. Tá? Isso aí é uma forma poética de chamar a representação. Mas o que ela diz? Ou a representação de limalha de ferro, por exemplo. Então, um campo elétrico, esse nome deriva do fato de que se você espalha sementes na grama, um campo elétrico forte, elas vão se orientar ao longo de sementes paralelas à direção do campo. Okay? Assim, elas fornecem uma amostra densa da forma do campo. Então, um exemplo é esse mesma situação, que vai ficar muito parecido com o campo escalar, mas é um campo vetorial, tá? Porque aqui a gente não vê os vetores, né? Mas aqui a gente tem, e perceba que parece muito com uma imagem que a gente já tratou, tá? É idêntica à imagem que a gente já tratou. Então, aqui é uma representação de limalha de ferro, de semente da gama, do campo elétrico para as mesmas duas cargas das. Da, então, o campo, a, a direção local, a direção do campo local, né? Tá na direção em que o padrão de textura nessa figura está correlacionado. Essa representação de sementes na grama fornece de longe a maior informação sobre a estrutura espacial do campo. Tá? Vai ser a representação que vai dar mais informações. Tirando a representação, obviamente, do próprio campo, né? Mas essa aí vai ser a melhor. Também a gente usa essa técnica para representar campos magnéticos, mas quando a gente usa para representar campos magnéticos, a gente chama de representação de limalha de ferro. Essa nome ele vai derivar do fato de que se a gente espalhar limalha de ferro em um campo magnético forte, elas vão se orientar com seu longo eixo paralelo à direção do campo longo, do campo local. Então, assim, elas vão fornecer uma amostra densa da forma do campo magnético. Então, uma pergunta frequente que os alunos de, de novos estudantes vão fazer, né?
O que existe entre as linhas de campo, né? Porque nas figuras, a gente pode olhar nessa figura aqui, né? E nessa figura aqui, legal? E essa figura, e elas vão esclarecer a nossa resposta, né? Para essa pergunta. Existem mais linhas de campo entre as linhas de campo. A gente escolhe não desenhar entre as linhas de campo porque a gente não tem espaço. O próprio campo é uma característica contínua no espaço entre as cargas e a representação do campo, como por exemplo semente de grama, vai tornar isso aparente. Tá? É, Então, a gente faz uma peneira, né, onde a gente está discutindo exatamente os tipos de campo e como representar. Então, primeiro, o que é um campo, qual é a motivação para a ideia de campo e como representar esse campo. Então, agora, né, a gente vai mostrar uma estrutura espacial do campo eletromagnético, usando todos esses métodos discutidos até agora. Então, em adição para essas linhas de campo, sementes na grama e limalhas de ferro, a gente vai frequentemente mostrar umas ideias de evolução temporal dos campos. A gente faz isso tendo as linhas de campo e os padrões de semente na grama ou de limalha de ferro, se movendo na direção do fluxo de energia dos campos eletromagnéticos que são para um dado ponto no espaço. A gente vai discutir o conceito de fluxo de energia em campos eletromagnéticos mais para frente. Esse fluxo de energia ele está na direção do campo elétrico vetorial campo magnético. Então, um produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético. E é perpendicular a ambos os campos, tanto elétrico quanto magnético. Como um exemplo desse campo elétrico, a gente tem o campo elétrico de uma carga se movendo ao longo de um campo constante para baixo. A gente tem nessa mesma representação aqui a gente tem uma carga se movendo para baixo. Quer dizer, desculpa, o campo de uma carga positiva, né? Se movendo no sentido de com o campo constante para baixo. Né? É, o fluxo, né? A direção de fluxo é sempre perpendicular ao campo elétrico. É muito diferente para aqui a gente percebe que a direção do fluxo sempre vai ser para baixo, né? A do elétrico vai ser sempre radial, né? A direção do fluxo aqui que é sempre perpendicular ao campo elétrico é muito diferente daqueles dos campos de fluxo de fluido, né? Uh, nas imagens que a gente teve anteriormente, né? A direção do fluxo está na mesma direção do próprio campo de velocidade. Enquanto aqui, né, o fluxo é perpendicular ao campo elétrico. O fluxo vai ser perpendicular ao campo elétrico. A gente vai adotar essa técnica para tentar entender as variações de tempo de campo eletromagnético que muda no tempo, né? Porque esses campos podem tanto suportar o fluxo de energia quanto armazenar energia. Tá? Também, dado o seu tempo, a gente vai discutir isso. Okay? A gente vai discutir quantitativamente como calcular esse fluxo de energia mais tarde, quando a gente discutir o vetor de Poynting. Tá? Por enquanto, a gente simplesmente vai notar que quando a gente anima o movimento de linha de campo, ou sementes na grama, ou representação de limalha de ferro, a direção do padrão de movimento indica a direção na qual a energia do campo eletromagnético vai estar fluindo. Okay? Uh, Agora,
A gente pode, de acordo com que a nossa discussão, né, anteriormente, a gente também nota que a gente pode plotar o campo total, né, o campo total dessa figura, o campo, ou seja, o campo elétrico, tanto do campo elétrico constante para baixo, quanto do campo de carga pontiforme positiva, e vai estar uma ideia de por que existe uma força para baixo sobre a carga pontiforme. Tá? Então aqui na figura a gente pode ver que à medida que a carga se move para cima, se a gente apontar essa carga para cima, né, ela se força no campo elétrico pré-existente. O meio com tensões nesse meio que desenvolve devido a essa invasão. Né? Essas tensões elas resistem ao movimento da carga nessa região. Além disso, a carga, além disso, a carga, à medida que a carga sobe e diminui também sobe e diminui, né? Há uma transferência contínua de energia cinética da carga para energia elétrica armazenada no campo elétrico, conservado assim, né? Vai conservar a energia total. A gente vai ver isso porque mostra que o fluxo de energia eletromagnético para longe da carga, conforme ela discute o vice-versa, quando ela acerta novamente, a gente vai discutir isso com um exemplo, né? Esses exemplos mais adiante também. Então, em resumo, tá? Em resumo desse vídeo, já bem longo, tá? A gente vai se deparar com algumas coisas, tá? Então, aqui a gente discutiu o conceito de campos, né? Um campo escalar de temperatura, né? Temperatura função de x, y, z, uma função, né? De todas as coordenadas no espaço. Um exemplo de campo escalar inclui temperatura e pressão. E de outro lado, o campo vetorial f de x, y, z é um vetor, né, cuja as componentes são campos escalares. Um campo vetorial f de x, y, z tem ambos magnitude e direção em todos os pontos x, y, z do espaço. Gravitacional, campo elétrico e campo magnético são todos exemplos de campos vetoriais. A gente também enfatizou que as forças transmitidas por campos eletromagnéticos podem ser entendidas conceitualmente como um análogo às forças transmitidas por cordas, né, e elásticos. Né? Para ver isso, essa analogia, entretanto, a gente precisa mostrar as, as, essa, essa. A gente lembrando que essa analogia é limitada, né? A gente vai ter que mostrar, né, que representações do campo total, ou seja, o campo devido a todos os objetos considerados. Essa descrição, né, do campo total é raro nos textos introdutórios, mas a gente vai fazer isso frequentemente aqui. Como a gente procedeu, a gente vai sempre tentar apontar como que essas forças são transmitidas por campos eletromagnéticos, que pode ser entendida como analogia a umas forças mais familiares, como transmitidas por cordas e molas. Tá? Então, eu vou fazer alguns exercícios, tá? Vou fazer uns exemplos agora. O nosso exemplo é o seguinte, tá? Ver como que fica o plot dos seguintes campos vetoriais. Primeiro, o nosso campo vetorial é V igual a 3i mais 5j. Ok? Então, isso é um exemplo de um campo vetorial constante, né, em duas dimensões.
Ok? A gente vê que não varia com o tempo nenhuma desses campos escalares que estão multiplicando os versores são variantes com o tempo, né? Então, precisa ser um campo constante, né? Ele é uniforme. E ele vai ser assim, né? Vai ser assim. Ok? Um outro campo é se a velocidade for igual ao versor radial. Então, aqui, né? é, a gente verifica que esse tipo de figura, né? Ele vai ter, na verdade, o versor radial não, o vetor radial. Se a velocidade for o vetor radial e a mesa não quer funcionar, vou colocar ok? Para esse tipo de situação, a gente vai ter campos que saem radialmente, né? Eles saem da origem e vão aumentando conforme vai se distanciando da origem, né? A gente está falando dessa representação. Mais um exemplo é se eu pegar a nossa velocidade, se a nossa velocidade for representada pelo versor radial dividido pelo r quadrado. Aqui no nosso caso, né, a gente vai ter situações em que, conforme a gente se afasta da origem, né, é... Opa, esse aqui é o versor, esse é o versor. Então, nessas duas representações, em duas dimensões, se a gente usar as coordenadas cartesianas, né, R é xi mais yj, né? E V pode ser escrito, então, da seguinte maneira. R, que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. V pode ser R sobre R, é, e vezes 1 sobre R quadrado, né? Então, é sobre R ao cubo. Isso é I J sobre R ao cubo. Né? E o que é R ao cubo? E pode fazer. Assim fica um pouco mais fácil da gente enxergar. Então, o plot, né? A gente pode plotar de duas maneiras. Aqui, né? No lado esquerdo, né? A gente tem o plot da figura, né? Ambas as forças gravitacionais da Terra, né? O campo elétrico, eles são cargas, né? Quando cargas apontam, eles têm as mesmas características, o mesmo comportamento desse campo V. Né? Nas três dimensões, quando R é x, y e z, né? R é xi mais yj mais k, o plot ele vai parecer com esse da direita. Tá? Mais um campo. É, V igual a 3xy sobre a quinta e 2y quadrado menos x quadrado e a quinta
Então, o plot é, é a característica do campo elétrico, né, gerado por um dipolo elétrico pontual localizado na origem, tá? Então, esse negócio esquisito, ele não é tão esquisito, ele vai aparecer mais adiante. E o campo vai ser a gente vai ter um carinha positivo, uma fonte em cima, um sorvedor embaixo. É isso. Ah, agora sobre mais um exemplo. A gente agora vai fazer um plot da seguinte função escalar em duas dimensões. Nossa função escalar vai ser 1 sobre R. Ok? Em duas dimensões, a gente pode escrever R como sendo raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, a nosso plot, ele vai ser uma figura em três dimensões, né? Dado aqui, né, na figura, a gente pode usar ela para representar um potencial elétrico gerado por uma carga pontual localizada na origem. Note que aqui, né? Aqui a gente vai ter um problema, né? É, o tamanho da malha foi ajustada para que a singularidade em R igual a zero não seja mostrada. Tá? Então, R igual a zero dá problema, né? Então, R igual a zero dá problema. Não está mostrando essa parte. Mais uma função escalar. Uma função xy, em que a mesa não quer escrever. F de xy igual a 1 sobre x quadrado. Ok? É... Vai estar errado. Aqui é positivo, aqui é negativo. Tá. Agora, essa representação aqui. Então, a representação desse campo vai ser assim. Deixar menor, para poder dar para ver a equação. Ok? Vai ser assim. Então, um plot ele vai representar o potencial gerado por um dipolo, né? Uma carga positiva localizada em y igual a 1 e uma carga negativa em y igual a menos 1, né? Contra aqui de novo a singularidade y igual a zero mais ou menos 1 não está representada. Ok?
Bom, então é isso por hoje. O vídeo já está bem longo. E até o próximo vídeo. Tchau.